Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Palma, bem-vindo ao nosso canal. Desde já deixe o seu like, seus comentários, compartilha com essa família, amigos, esse vídeo. Hoje no Papo com a Ali, a gente vai ter um papo muito especial e com a gente, a nossa convidada de hoje é a Elaine. Tudo bem, Elaine? Olá, tudo bem? Bom, a Elaine hoje vai falar um pouquinho da sua experiência, como que foi o processo com o câncer, né? Elaine, você poderia falar um pouquinho pra gente como foi a consulta, como que gerou essa possibilidade de uma lesão, né? No seu caso, no colo do útero, né? Bom, gente, eu acho que vai ser um papo muito necessário e a Elaine tá aqui para contar um pouquinho pra gente sobre esse processo. Oi, tudo bem? Então, o processo foi uma situação que eu nunca esperava, né? Câncer é uma doença que a gente não espera e no meu caso menos ainda, porque tem gente que sente dor, tem gente que tem um sinal ou outro. No meu caso eu não tive nada. Então foi um exame de rotina que acabou onde a enfermeira, muito bem treinada, muito bem capacitada, teve essa sensibilidade de diagnosticar precocemente essa lesão. Como que foi para você quando você recebeu a confirmação do câncer? Foi... Meu chão desabou, né? Foi como se eu tivesse recebido um atestado de morte. Essa é a verdade. Eu imagino. Eu sempre falo, né, a gente está conversando que o sofrimento, ele é coletivo, né? Mas a dor é única. A dor é só de quem passa, né? Então é muito difícil, né? O tanto que vale essa parte do tratamento, né? De você fazer os exames e por uma consulta. Como a Elaine falou, ela não sentia nada, né? E o que te levou a fazer essa consulta? Você fazia sempre? Esse alerta que você poderia dar pra gente sobre essa parte? Porque muitas vezes a gente cuida do outro, mas não cuida de nós mesmos, né? Não cuidamos de nós mesmos. Poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, realmente, fazia por volta de uns 5 anos ou mais que eu não fazia preventivo. Na verdade, eu até fazia. Eu só não ia pegar o resultado. Eu fazia preventivo, passava um tempo, eu deixava pra lá e como eu não tinha ligação, às vezes as pessoas ligavam, não me encontravam. Então, pra mim tava tudo certo. E vida que segue. E aí é onde que você falou, eu costumava cuidar muito mais da família, do marido e tudo mais, de outras pessoas, né, que eu era cuidadora e tudo mais, e esquecia de mim. Então, assim, o meu alerta sobre isso é que você pode cuidar do outro, mas não esquece de você. Porque você, às vezes, faz pelo outro esperando que o outro cuida de você. Mas se você não cuidar de você, fica difícil. Não tem como você ter uma reciprocidade do outro, né? É isso. Então, Elaine, para quem não te conhece, você poderia falar um pouquinho pra gente? Você é casada, você tem filhos? Posso sim, não sou casada, tenho 3 filhos, que são as bênçãos de Deus na minha vida. E com tudo isso, com essa notícia, né, que você recebeu, quais foram, né, a princípio, assim, no começo de tudo, quais foram o seu medo, insegurança, questões financeiras, seus filhos? Como que foi tudo isso para você? O primeiro impacto que você teve de tudo isso? Bom, o primeiro impacto, né, que eu tive foi com quem eu ia deixar meu filho caçula, né? Porque como eu disse, o câncer, quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe nas mãos, é um atestado de morte. A primeira coisa que você pensa é que você vai morrer, né? Que seus dias estão contados e não tem outro pensamento que passa pela cabeça.
Então, eu chorei muito e tudo mais, e depois eu comecei a pensar o que eu poderia resolver da minha vida. E o meu pensamento maior era com quem que eu ia deixar o meu filho, de 14 anos. O seu maior medo nesse momento foi esse, então? O maior medo é com quem ele ia ficar, o que ia ser da vida dele. A sua insegurança? A minha insegurança era sobre o que seria da minha vida, né? Isso. A minha maior insegurança seria sobre o tratamento, como ia ser, esse tipo de situação, né? A questão financeira. Você poderia falar como que foi resolvido? Sobre a situação financeira, eu nem pensei muito, não, nem me preocupei. Porque por diversas situações, mas eu não me preocupei com essa situação, não. Bom, gente, a Elaine falou um pouquinho como que foi para ela contar para a família a dificuldade, como foi difícil, né, contar para a família todo esse sofrimento, não querendo que a família passasse por tudo isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho quem recebeu essa notícia, como que foi. E para falar um pouquinho sobre isso, vamos falar com o Paulo, que é o padrasto da Elaine, ou seja, o nosso padrasto, né? É assim, gente. E a gente fica nervosa, faz parte. Paulo, você poderia falar um pouquinho como foi receber essa notícia? Foi muito difícil receber essa notícia. Quando a Elaine chegou lá em casa, não tem nem como explicar direito, mas foi um... Respira, Paulo. Respira. Foi muito difícil, a gente não esperava isso, né? Mas Deus quis que ela passasse por essa provação, mas graças a Deus ela já se recuperou, passou por essa prova, Deus aprovou ela e ela está aqui junto de nós. Glória a Deus. Amém. E para falar um pouquinho mais, é muito difícil, né, para falar, mas o Guaraí, nosso cunhado, né, falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte. Como foi para você, Guaraí, receber essa notícia? Quando chega a notícia a gente não conta palavras, né? A gente não tem como falar, na verdade, da situação. Só que como a gente conhece a Elaine há muitos anos, ela sempre procurou servir a Deus, então eu tinha certeza de Deus ia livrar ela na hora certa. E isso que foi que aconteceu. Então, graças a Deus por tudo. A gente fica emocionada, né, por tudo isso. Porque cada um recebeu de uma maneira, cada um estava no lugar, cada um tava parecendo que estava tudo normal, né? Mas a surpresa veio e a gente tem que entender isso, é muito difícil, é um processo, né? E tem uma pessoa que estava ali, que recebeu essa notícia ali tão novinha, em primeira mão. Como será para você, Stephanie, a sobrinha, ter recebido essa notícia? Então, eu estava lá na Federal, na casa de uma das nossas tias, e aí a tia Elaine apareceu lá na correria, né, pedindo um comprovante de residência pra tia Dirce, né, no caso. E aí ela falou que era pra resolver sobre a carteira de motorista, e eu vi que tinha alguma coisa errada. Aí ela falou assim: Stephanie, você não vai comigo pra me ajudar a resolver? Aí eu falei: vou sim, tia. E assim que a gente entrou dentro do carro, ela falou: Stephanie, eu acabei de pegar o resultado e realmente eu tô com câncer, né, maligno. E aí é um choque, né, pra gente, mas a gente tenta demonstrar que a gente é forte, né. Eu falei: não, tia, mas é um processo, né, que você vai ter que passar, mas vai dar tudo certo. E aí ela, como ela mesma testificou, né, ela ficou com muito medo de contar pra família. Ela falou: Stephanie, e agora? Eu conto pra família ou não conto? Eu falei: tia, claro que você tem que contar, porque a sua cruz ficou um pouco mais pesada, né, então tem que procurar a família pra gente ajudar a carregar essa cruz, né, esse peso. E graças a Deus deu tudo certo, esse processo, né, se finalizou e louvado seja Deus. Bom, gente, e você, Elaine? Como que foi para você ter esse acolhimento
em volta de você ao ter recebido essa notícia? Porque muitas pessoas, né, a gente esteve num lugar que muitas pessoas foram abandonadas, se sentiram sozinhos. E você, como que foi esse processo após falar com as pessoas sobre essa doença? Bom, para mim foi fundamental, né? Como eu disse, eu não queria falar sobre isso. Eu achava que era um fardo muito grande e que eles não mereciam carregar comigo. Eu achava que era uma coisa que Deus mandou para mim e que eu que tinha que passar. Mas quando eu fui falando com cada um, como disse a Stephanie, é uma cruz pesada para mim que foi diminuindo esse peso, né? E, inclusive eu até falava para um, para outro, falava assim, olha, as pessoas falavam, nossa, você tem muita fé, você é uma pessoa de fé, não sei o quê. Falei, mas vai chegar o dia em que eu vou precisar lembrar dessa fé. Hoje eu tô com muita fé, é o começo, porque é o final que é difícil, o começo não é difícil. A gente acha que o começo é difícil, mas o final que é. Então, eu falava sem saber que ia precisar, né? E eu falava assim, quando eu não tiver mais possibilidade de lembrar dessa fé que eu tenho, eu vou precisar de vocês. E aconteceu, porque nas últimas semanas, quando a minha fé estava se esvarindo pelos meus dedos, eu via um que mandava mensagem, falava, fulano perguntou de você, fulano tá orando pra você, falou que tá orando, que vai não sei o quê. Aí encontrava outros, a gente vai formar fila para agradecer. Aí encontrava outros, era só um sorriso. O sorriso me lembrava da frase que eu falei que ia precisar de fé. E isso me fortaleceu no último momento. É o que me fortaleceu no último momento. Então, a família não ter me abandonado, não ter me deixado, seja numa oração que eu sentia, né, seja de madrugada, seja de dia, seja qualquer hora que fosse, porque muitas pessoas falavam, olha, às vezes eu tô trabalhando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e lembro de você e clamo pela sua vida. E eu sentia isso. Sentia com toda a força do meu coração, e isso para mim foi fundamental. Então eu só tenho a agradecer a família maravilhosa que eu tenho e a família em Cristo Jesus que eu tenho também maravilhosa, meus amigos que não me abandonaram. O acolhimento, né? O acolhimento, a fé, né? Salva. A Elaine, ela mora aqui na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, sul de Minas, mas o tratamento foi feito em Varginha, né, que é Minas Gerais também. Então, Elaine, você poderia falar um pouquinho pra gente como que foi a sua primeira consulta fora do domicílio, você saindo daqui, como que foi pra você todo esse processo, o começo, né, de tudo isso? Bom, saí de São Lourenço para ter o diagnóstico em São Lourenço, ter que passar no oncologista em São Lourenço, ter que pegar toda a situação de processo e todas as documentações que tinha sobre mim e ver eles marcando urgente e ter que mandar para fora, já era um processo doloroso, difícil de se processar, né? Ir para fora, nos primeiros dias, parecia que eu ia como um cordeirinho pro matadouro. Porque eu não sabia o que eu ia encontrar, não sabia quem eu ia encontrar, que situação, como que seria, né? Então, o medo do desconhecido era muito grande. Era muito grande. É terrível, né? Esse medo do desconhecido, né? É difícil, é completamente apavorante, né? Você fica sem chão, que nem a Elaine falou. Bom, junto com ela também estava sua mãe, né, Elaine? Você poderia falar um pouquinho dessa experiência?
Como que foi para a senhora estar ali junto com a Elaine nessa consulta? Então, quando... Eu vou começar um pouquinho meio... Não, fica tranquilo. Quando eu Respira. recebi a notícia, eu já fiquei esperando que já da primeira consulta, como que ia ser. Mas na primeira consulta eu não cheguei a ir. Aí a Leila que foi, a outra, minha filha, né, Leila? E eu fiquei, quando eles saíram, acho que umas 4:30 da manhã, né? Ela saiu e eu entrei aqui pra dentro da casa dela e pra mim foi como se tivesse já perdido ela. Aí fui ficando muito angustiado, o filho dela estava aqui, fiquei com ele, desci na minha casa, quando eu voltava aqui de novo, eu andava para os cômodos e chorava alto, falava, Senhor, eu não vou perder minha filha, eu não quero perder ela. E para mim parecia ser o fim. Quando foi na segunda consulta, nós fomos juntos, mas a gente estava numa fé, numa esperança que não fosse passar por esse processo de quimioterapia, da radioterapia. Aí quando nós fomos na consulta, fomos de um lado, eles falaram uma coisa, foi do outro. Aí ela andou um pouquinho na frente, a minha filha, a Leila, ficou um pouquinho para trás, falou, ela vai ter que passar para química, para rádio. E aquilo me deu uma aflição muito grande, estava até chuviscando. E ela entrou acompanhando a Elaine e eu fiquei no chuvisqueiro, na rua, sem saber o que fazer. Não sabia para quem ligar, para desabafar um pouquinho. Liguei para uma neta minha, falei, não é nada, eu só quero conversar um pouquinho. Mas não queria contar o que eu estava passando. E foi muito difícil, porque eu olhava, eu ficava olhando o nome do hospital e falava com Deus, falava, Senhor, nunca pensei de eu estar num lugar desse. E com uma filha, porque a gente quer que a gente passe, mas não os filhos da gente. E eu chorava lá na rua e pensava, você podia passar para mim isso aí, não é para ela. Foi muito difícil, muito doloroso, mas nós com fé que Deus ia fazer a obra. Eu via que ela é forte, às vezes eu falava, ela vai dar tudo certo. Ela falava, já deu, mãe, já deu tudo certo. E isso foi muita força para nós tudo, porque às vezes chegava perto dela, assim, que eu queria falar, já meio engasgando, ela falava, pode parar de palhaçada, não tem nada de chorar, não. Então isso aí deu muita força para nós tudo. E hoje, quando eu recebi essa notícia, dessa vitória, dela, né, bater o sino lá, aquilo lá foi muito emocionante, muito emocionante. Eu não tive palavra para passar nenhum áudio na hora. E é só agradecer a Deus agora por esse processo que ela passou e crendo que a obra vai ser feita por completo, porque Deus não faz nada pela metade. Então é isso aí, vamos continuar orando, né, Laine? É isso mesmo. A Amém. oração, né? A oração é a base de tudo, a família, os amigos, né? Coração de mãe, né? Coração de mãe. A gente fica assim, igual a mãe falou, né? Que a gente passe, mas que os nossos filhos não, né? Se a gente pudesse pegar um pouquinho, pegar no colo, colocar de volta aqui, né? Na barriga, e falar, fica quietinho aqui, fica quentinho, aqui você está protegido, né? Quantos de nós não faríamos isso? Mas não está nas nossas mãos, né? Para falar um pouquinho mais sobre isso, agora vem a filha, a Esther, que também estava ali do lado, a irmã da Elaine. A mãe falou, fala você, Esther, um pouquinho sobre isso, como filha, como irmã. Então a gente, eu e o nosso, carinhosamente a gente chama ele de padrasto, né? Que para nós é um pai. E a primeira consulta que ela foi fazer na quimioterapia com o médico da quimioterapia, e foi nós três. E já foi, a gente saiu daqui com a gente já estava na ideia dela chegar lá e já fazer o tratamento, a primeira quimioterapia dela, que quando a gente foi. E aí chegou lá,
A gente foi indo e não, pode ficar tranquilo, já pesquisei, não vai passar mal agora, daqui 2 dias, depois não sei. Tá tudo certo, por isso mesmo que eu vim tentando amenizar aquela situação, né? Porque é muito complicado. Aí a gente olha que a gente... É difícil porque a gente vê alguma pessoa, um amigo, um vizinho, agora da família, é como se fosse um pedacinho nosso, né, que tá ali. E quando a gente chegou naquele hospital, aquele monte de gente, aquela situação tão complicada, e você vai para um lado, você pega a senha, você vai para o outro, aí aquele desespero, o tempo passa, a hora passa e nada, né? A gente sabe que é o trabalho deles, que é demorado, mas a situação é essa mesmo, né? E o tempo passava e a gente tentando ser forte, mas é bem desesperador, bem desesperador. Até eu lembro quando ela foi fazer o exame, aí a hora que ela foi falar comigo, eu nessa sala mesmo, ela falou comigo que é Stephanie, eu fui fazer o exame, mas não vai dar nada não, tá tudo certo, eu nem queria falar pra você, porque você é a caçulinha, né, então nem queria falar nada pra você não, porque eu sei que você precisa de cuidados, você não tem que cuidar de ninguém, você precisa de cuidados. E aí naquele dia, pra gente, foi muito complicado, porque foi o real, né? Até então a gente não tinha aquela realidade. A gente sabia que estava acontecendo, mas é como se fosse um sonho, não era aquela realidade. Aí a hora que você chega ali, você vê aquela situação, você tem que entrar com ela dentro de um consultório, aí você vai passar por tantas químicas. Foi complicado, mas graças a Deus que muitas das vezes o sorriso dela, a força dela, que nos deu força para segurar essa barra, né? Igual ela fala que a gente estava com ela, mas ela estava muito mais com a gente do que a gente com ela. E graças a Deus, isso agora é passado, né? Como diz nosso irmão, o amanhã vai ser ontem e tudo agora é passado. E só glorificar a Deus por isso, né? Glória a Deus. Falamos tanto de rádio e de químio, né? Para você, Elaine, como que foi, principalmente o primeiro dia da rádio, da químio, nesse momento tão difícil? Pode falar um pouquinho pra gente? O primeiro dia da rádio, né, que a rádio veio primeiro, eu fiquei muito apavorada, porque uma máquina que não toca em você, não toca em você, não te agride, né? Mas não te agride fisicamente, mas psicologicamente é uma situação bem difícil. Porque ali você vai para dentro de uma máquina sozinha, né? Porque até os enfermeiros, as pessoas da rádio mesmo, né? Elas têm que sair do local, porque é radiação. Então eles colocam, você fica na maca, você entra na maca, deita e tal, aí vem aquela máquina imensa que eu acho que o tamanho deve dobrar, né, pela situação. E ela começa a fazer um barulho que provavelmente não é todo aquele barulho que a gente tem na primeira impressão. E quando você olha, você tá sozinha. E você não pode mexer, você fica 15 minutos e você não pode mexer 1 milímetro. Então é uma situação muito desesperadora. Você se olha assim, você se vê sozinha. Aí você clama a Deus e entra no céu, porque é o que você tem, é tudo que você tem. Você não tem mais nada, mais ninguém com você. É você e Deus. É você e Deus. E a químio já é o contrário, né? É muita gente e muita gente passando mal. Então é um outro desespero. Porque aí você fica apreensivo se você vai passar mal daquela forma, qualquer hora, qualquer minuto. E aí você fica pensando, se você pergunta se a sua químio é vermelha, é amarela, é branca, porque as pessoas que são de fora querem saber. Eu mesmo não queria saber. Eu não queria saber o tamanho da lesão, eu não queria saber como que seria a rádio, como que seria a químio, eu não queria saber de nada.
Porque, igual eu falava, Davi, ele não quis saber o tamanho do gigante, ele quis saber o tamanho do Deus que ele servia. E era isso que eu falava, um dia de cada vez, eu quero saber o tamanho do meu Deus, porque eu sei que o meu Deus vai me libertar. Mas eu não queria saber sobre nada da doença, sobre nada do tratamento, eu só queria ir, só ir. E é isso. A gente ouviu você falando, né, que você tem 3 filhos e um dos seus filhos está aqui com a gente, né, que é o Danilo. Tem 14 anos, Danilo? 14 anos. 14 anos, né? Eu acredito, né, mas eu gostaria de você falasse um pouquinho como que foi para você deixar o Danilo aqui. Foi uma situação difícil, porque é igual eu falei, quando eu tava indo pra Varginha e quando eu fui sair de casa 4 horas da manhã pra ficar, sabendo que ia ficar uma semana e que ele ia ficar aqui, embora eu sabia que ele ia ser muito bem cuidado, com certeza, né? Mas não é a gente, né? Não é a gente, não é a mãe. Você ter que sair, deixar seu filho é igual a minha mãe falou. Você ter que deixar seu filho numa situação em que você deveria estar no lugar é uma coisa, né? E aí você começa a pensar nele. Aí, ao mesmo tempo, eu pensava, não posso pensar, porque senão o meu tratamento não vai ter a eficiência que precisa ter. Então, eu tinha que desligar. Eu desligava. Eu não usava muito celular, eu não entrava muito em rede social, que é para desligar. É dessa forma que eu tentei amenizar a minha situação. Bom, você falou como mãe, agora eu gostaria que o Danilo falasse um pouquinho, como filho, como que foi para você, Danilo, ficar sem a sua mãe. Afinal de contas, mora vocês dois, né, aqui. Como que foi para você ficar sem sua mãe? Foi difícil, porque desde quando eu era pequeno, assim, minha mãe sempre eu cresci ao lado da minha mãe. Porque como ela tinha se divorciado do meu pai, aí eu fiquei com ela. Então, ficar longe dela, assim, foi muito difícil pra mim. Ter que passar por essa situação. O que você pensava? O que você pensava enquanto ela estava lá? Como que era o seu dia? Você consegue falar um pouquinho? Eu penso que pensava sempre se ela estava bem, o que ela estava fazendo, assim. É difícil, né? Ficar sem a mãe, o colinho, né? A comidinha. É complicado, não é fácil não. Bom, gente, como a gente falou, a Elaine fez o tratamento em Varginha. E lá em Varginha também tem a pensão, né? Que os pacientes ficam, os acompanhantes. E ela ficou na pensão da Wanda, né? Na pensão da Wanda. E ali em Varginha também tem o Vida Viva também. Eu gostaria, Elaine, que você falasse um pouquinho como que foi esse acolhimento, tanto da pensão quanto do Vida Viva pra gente, pra quem não conhece, pra quem muitas vezes nem sabe que tem, né, esse tratamento, esse acolhimento. Poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Bom, sobre o acolhimento, eu acho que foi 100%. 100%. É um lugar onde que nós podíamos chegar como se fosse nossa casa. A gente já colocava as nossas malas no guarda-roupa, a gente já tinha a nossa cama, tinha o nosso quarto. E tínhamos as refeições nos momentos certos, como a gente precisava ter, né? Embora por causa da rádio e da químio, eu não tinha paladar, né? No caso, eu fiquei sem paladar e estou até agora. Mas sobre o horário, ter que ir, aquela obrigação de você ter que ir, de você ter que tomar café, de você ter que almoçar. Então é onde que a imunidade da gente aumenta, né?
e a gente fica cai naquela obrigação de estar comendo e tudo muito certinho, muito regrado, acaba que a gente cria uma rotina que a gente não quer criar, mas que tem que ser criado para poder ter um tratamento com eficácia, né? Um tratamento que seja de cura, né? De cura e de eficácia. Tanto é que os meus exames davam tudo certo e tudo tinha um processo bacana. E o Viva a Vida também, isso eu falei da pensão da dona Wanda, né? E o Viva a Vida também é sem palavras, tem psicólogo, tem tudo. Onde a gente sai daquele mundo de doença, de enfermidade. A gente meio que acaba entrando num mundo paralelo, né? Isso é muito importante. É bem isso, né? O acolhimento é tudo também nesse momento. Para falar um pouquinho também sobre a idas e vindas, né? A Leila, que é a irmã da Elaine, nossa irmã, ela ia, ela voltava, né, para buscar a gente. Leila, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sobre as indas e vindas. Foram tantas indas e vindas, né? E cada uma delas uma emoção diferente, um momento diferente. Desde o começo, né? Como diz a Elaine, eu sou muito prática. Desde o começo a gente já procurou saber como que seria, como que ia, como que voltava, onde procurava, o que fazer, né? E teve uma das vezes que eu não fui. E eu até mandei a mensagem para Elaine, melhor que eu tivesse ido. Melhor perder o serviço, que eu não fui por causa do serviço. Melhor perder o dia do serviço do que deixar de ir. Porque a angústia de quem fica, eu acho que é pior do que de quem está ali acompanhando. E cada vez que eu ia buscá-las, né? Porque elas ficavam lá, toda vez que eu ia buscar, é como se eu fosse a mãe de uma criança que tivesse deixado a criança na creche. E eu chegava lá, a emoção de ver o sorriso dela... parecia que eu estava indo tirar ela, arrancar ela daquela realidade cruel ali. E a satisfação minha era muito grande, né? Não importava o perigo da estrada, daquela emoção de ir sozinha. Tudo era uma satisfação muito grande, a emoção muito grande. E passar a semana, o semanão, né? A semanão que a gente tem ali para descanso, eu passei ali com ela. Foi assim uma das semanas mais especiais que eu tive na minha vida. Uma experiência assim, um aprendizado, uma experiência, uma força, uma fé muito grande, que tira você daquela mesmice da sua vida e te traz assim para valorização da vida. A gente aprendeu muito nesse processo, aprendemos muito nesse processo. E mais ainda com a nossa irmã, porque ela é muito especial. Com tudo que ela já passou, que ela já sofreu, e ela passar com tanta categoria, com tanto louvor, com tanta fé, ela nos ensinou. E nessas indas e vindas, a gente só aprendeu a valorizar a vida, aprendeu a valorizar a família, aprendeu a valorizar a saúde, né? Aprendeu a valorizar o próximo. O que somos nós, né? Se a gente não puder servir, a gente não serve para viver, né? E a gente está aqui para servir, para ajudar e para passar o processo junto, né? O que tiver de passar, a gente vai passar. E vamos continuar nessas indas e vindas, até quando Deus permitir. Amém. Estamos sempre aqui, juntas. Para falar um pouquinho também, teve a contagem regressiva, né? Eu acho que foi o momento mais esperado, foi a contagem regressiva. Eu acho que eu vou falar para a Leila também começar. Pode ser, Leila? Você falar um pouquinho também da contagem regressiva? A contagem regressiva, na verdade, assim, todos nós esperávamos a contagem regressiva desde o começo, né? Como todos nós falamos, a fé da Elaine, ela sobressaiu todo esse processo. Então a gente começou o processo junto, porque foi um processo que passamos juntos.
na esperança da contagem regressiva que começou na 15ª, né? Na 15ª a gente começou. E cada dia era uma expectativa da gente olhar no celular e falar assim, olha, 15 de 25 com sucesso. 16 de 25 com sucesso. E aí, todo dia nós esperávamos aquela manhã, tanto vocês, a Eliane que estava lá acompanhando, junto com a Elaine, estava ali esperando, nós aqui do outro lado também, esperando aquele com sucesso. E a gente só glorificava a Deus, né? A cada dia era menos um dia de combate, né? De fé. A gente nunca esmoreceu, na verdade, né? Quando a Elaine fala um pouquinho assim do final, é doloroso, a gente entende, né? Porque só quem passa, né? Só quem passa, a gente falar de câncer é uma coisa, a gente falar sobre o câncer é quem passou ali, né? Então a contagem regressiva ela foi muito especial para nós, porque foi a expectativa das 25 radioterapias e das 5 quimioterapias, e passamos com louvor, né? Passamos com louvor. E você, né? Como foi essa contagem regressiva dos 15 até hoje? Porque é hoje, finalizou hoje. E é por isso que tá todo mundo emocionado aqui, né? Porque eu fui pega de surpresa. Porque eu não estava esperando que de repente a Elaine me falou, olha, hoje a gente vai te dar um presente. A gente vai gravar pro Papo com a Ali, pro seu canal, esse assunto tão necessário. Tem gente que pega e não fala, eu tô com uma doença grave, mas não fala do câncer, não tem medo de falar, a gente entende, mas ao mesmo tempo a gente precisa tanto que fale sobre isso, porque quando a gente está naquele lugar, em Varginha, por exemplo, onde a gente estava, a gente vê tanto sofrimento, a gente vê tantas perdas, a gente precisa que fale sobre isso. E muita gente também tem uma revolta. Teve uma enfermeira, a Leila, né, que ela... um anjo que Deus colocou ali junto com a gente. E a Leila falou, foi Deus que mandou vocês aqui pra... A gente estava precisando, que as pessoas se revoltam e falam, Deus está me castigando. E não é isso. É um processo que você tem que passar. E o castigo, quem é Deus? Deus não castiga ninguém. Ele só precisa que você aceite, que você tenha bons amigos, que você tenha a família junto, que valorize as pessoas que estão do lado, né? Mas vou deixar a Elaine falar, é mais fácil, é sobre ela, é dela que a gente precisa falar um pouquinho, né? Como foi, Elaine, o início e agora, esse final dessa contagem regressiva? Bom, a contagem regressiva para mim foi a pior parte. Porque na contagem regressiva parece que voltou tudo e que ia dar 6 meses, 1 ano, essa contagem. De 15 parecia que era 1 mês e meio, 1 ano e meio. E assim, e nessa contagem regressiva foi onde aconteceu muitas coisas, muitas coisas. Inclusive a gente teve 4 mortes nessa contagem regressiva, então foi muito intenso, foi muito intenso. Enquanto de um lado, como disse a minha irmã, estava sendo aliviado, do outro estava sendo pressionado. E é onde, que nem eu falei, a hora que chegou as orações, a hora que chegou o sorriso, a hora que chegou o olhar, a hora que chegou cada mensagem e a hora que chegou ela, todas as sexta-feira, para me salvar. Para me salvar. Eu até brincava com ela, falava, você veio me resgatar, graças a Deus. Depois eu olhava em volta, né, para saber se alguém ia se sentir ofendido, né? Mas foi a pior parte, a contagem regressiva. Foi a pior parte. É a visão do lado e do outro. Por isso que a gente precisa, né, falar um pouco mais sobre isso, né? Tanto do olhar da família, tanto do olhar do paciente, né, do acompanhante, enfim. Elaine, agora falar um pouquinho, conta pra mim, pra nós, né, aqui,
um dia mais especial, que você fala, esse foi o dia que eu quero guardar ali, na caixinha das boas lembranças. Eu acredito que teve vários, apesar de tanto sofrimento, de tantas dores, mas nós sabemos que a gente sempre fala, né? Nós brincamos sabendo que não era uma brincadeira. Mas qual foi o dia que você falou, esse dia eu preciso guardar? Pra mim, quando eu estiver lá no fundo do poço, eu falar, Elaine, vem aqui. O dia D, né? O dia D. O dia D. Meu dia especial, foi quando eu vi que Deus chegou para me libertar. Quando foi esse dia? Esse dia foi o dia em que eu comecei começou a vir muitas coisas sobre mim. E eu tava num pensamento com Deus e eu fiquei questionando de onde viria esse câncer, de onde estava vindo, né, essa situação. E aí foi quando eu lembrei de um acidente que eu tive há muitos anos atrás, onde eu capotei o carro e tinha as minhas sobrinhas, tinha os meus filhos, tinha a minha irmã, e aquilo mexeu muito comigo e começou a doer muito o meu útero. E eu pensei, e aquilo, eu comecei a pensar, por que eu tô pensando nisso, por que tá me trazendo isso? Eu acredito que foi quando Deus chegou e Deus falou, para você ser curada, você precisa se perdoar. E era uma coisa que eu não me perdoava, que nem um dia que a minha irmã falou, né, que a gente passou no médico, e ela perguntou para ele, quanto tempo tem esse câncer? Ele falou, muitos anos, tá, muitos anos aí. E quanto tempo é para ficar desse tamanho? Ele falou, há muitos anos. E aí eu vi que esse dia foi quando provavelmente nasceu. E eu não conseguia me perdoar por isso. E nesse dia, conversando eu e Deus, eu me perdoei. E quando eu me perdoei, eu senti que Deus me libertava. Esse dia. Aí teve um outro dia também, que eu sonhei. Eu tava dormindo, eu sonhei que tinha uma pessoa que me fez muito mal. E essa pessoa chegou pra mim no sonho e me pediu perdão. E eu falei, da minha parte você tá perdoado, agora você tem que pedir perdão pra Deus. Da minha parte você tá perdoado. E aí, quando foi no outro dia, Deus falou que esse processo era para uma obra. Era para uma obra. Com os meus vizinhos, que Deus ia fazer uma obra com meus vizinhos. E aí, um dia eu indo na igreja, Deus falou assim, pelo menos um vizinho, eu fizer uma obra com um vizinho seu, eu já vou estar contente. E quando eu tive esse sonho, que eu perdoei essa pessoa e falei que depois ele tinha que pedir perdão para Deus e tudo mais, no outro dia a minha vizinha chegou para minha irmã e falou que foi na igreja, que foi congregar. Então eu vi que Deus ali fez a obra por completo, tudo que eu precisava. É sobre isso, né? É sobre o amor, sobre o perdão, o quanto que é necessário o perdão, né? Se perdoar, perdoar o outro, né? Você consegue falar um pouquinho sobre a fé? Eu acho que já falou tanto, né? Eu acho que a fé, ela exala sobre nós, né? O que você falaria, assim, para quem está passando por esse momento, que muita gente desiste, que não quer nem fazer o tratamento, sobre a fé? O que você, de repente, um conselho, uma palavra que você poderia falar para essas pessoas? Eu acredito que fé é a gente acreditar no que a gente não vê, né? Fé é um fundamento, não é um sentimento. Você não sente a fé, você se funda nele, na fé. E a fé é assim, você, na minha percepção, né? Você crê que um dia vai chegar a situação e você tem que estar preparado para ela. E se você estiver preparado e você exercer a fé, ela te liberta. Quanto ao tratamento, Deus deixou a medicina, Deus deixou a ciência,
E isso a gente tem que fazer, porque Deus fala, esforça que eu te ajudarei. Então, para Deus ajudar, a gente tem que dar o nosso passo, a gente tem que fazer a nossa parte. Senão não adianta nada. Falar que crê e não exercer, né? E creia, faça a sua parte, creia que Deus vai vir, esteja preparado, porque quando Ele vier, Ele vem com uma libertação. Isso é fato. Bom, eu acho que se a gente pudesse, né? A gente ficaria aqui a noite toda falando, porque como, né, a Leila falou, todos foi um aprendizado, algo que a gente vai levar para a vida, né? Todos nós estamos saindo dessa totalmente diferente. É como se fala, sou hoje a pessoa que não fui ontem, né? Que eu não fui ontem, porque ninguém é mais a mesma pessoa. Eu acho que o hoje, existe uma pessoa até hoje e uma pessoa completamente diferente após tudo isso. E é para isso, né? Senão não vale a pena você passar também. Se você não for para aprender, também não vale, porque senão não adianta. Bom, a gente está se encerrando esse vídeo, com o coração apertadinho, mas com uma gratidão, né? Eu tive ali com a Nani, né? Por um longo tempo, parece um ano, foram dias que parecem anos. O meu medo foi não ser uma acompanhante suficiente boa, né? Eu fiquei em segundo lugar. Você só perdeu para ela ganhou, né? Nas idas e vindas. Nós estamos aí. Segundo lugar também pode. Deus abençoe, né? Para finalizar, em uma palavra, né? Com todo esse processo, o que você aprendeu, Elaine? Perseverança. Paulo? Gratidão. Mãe? Uma palavra. Do que mesmo? O que a senhora aprendeu? Tá tudo bem, tá tudo bem. O que a senhora aprendeu com esse processo? Em uma Eu palavra. aprendi que a vida é muito passageira, a gente tem que, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem que tem que viver em paz com todo mundo, viver sempre unido, né? É isso mesmo. Danilo? Amor. Amor. União. Leila? Guaraí? Fé. Esther? Maneirismo. Esperança. Eu acho que união, eu não sei se foi falado. Mas a união tá aqui, né? Gente, bom, estamos finalizando. A Elaine, ela é minha irmã gêmeas. Eu entrava nos consultórios ali, porque nós somos gêmeos. Eu sempre falava, deixa eu entrar, é uma só. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Bom café para nós. Como sempre, a gente está falando com os... Ué. A gente vai começar a chorar, mas não vai. Não, essa dormiu. Não, não dormiu, não.
vai falar um pouquinho pra gente sobre... vou começar a chorar desde já. Glória a Deus. Bom, gente, a história da Elaine é um aprendizado, né, que a gente está tendo, porque ela não está sozinha, ela está com a família, né? Olha, essa um pouquinho da família da Elaine.